Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Professor Mariano, mais uma aula de filosofia. Continuando, né, a segunda aula sobre filosofia no Brasil. Hoje eu fiz a leitura de um trecho de um livro, né, de Teobaldo Miranda dos Santos, um livro antigo aí, de filosofia, história da filosofia. E ali ele fala que a filosofia brasileira nunca teve expoentes, né? Sempre foi uma cópia ou alguma coisa. Não é que ele falou isso, mas deu a entender, né? Que sempre foi influenciada pela Europa e não teve nenhuma produção original, né? Aí ele coloca o Farias Brito como o único filósofo aí brasileiro importante ou existente, né? Porém, ele coloca um período antes desse Farias Brito e depois. A gente já viu, né, na primeira aula que tem aquela questão dos padres, a escolástica. Interessante que ele classifica em várias correntes, né, o que a filosofia do Brasil percorreu, desde espiritualismo, eclética, ontológica, idealista, né, a escolástica dos padres, né, os positivistas, a gente já falou na primeira aula, daí tem os materialistas, né, e os evolucionistas. Esses evolucionistas vêm lá de Spencer, Haeckel e da influência de Darwin, né? Lembra Darwin? A teoria da evolução, né? Como se as coisas, os animais, os seres viessem por espontâneo e depois tivesse uma evolução e surgisse um macaco e o homem tivesse evoluído, né? Não somente do macaco, mas de uma série de seres ali, né? Que na ciência até hoje é muito aceita ainda, né? E claro, mais complexo que isso eu só estou falando por cima, né? Bem mais complexo. E o Darwin no final até se declara religioso. O Darwin era religioso. Eu fiz uma biografia do Darwin e a gente já, se quiserem ler, tá lá no meu site, né? Mas então, antes de Faria Brito, né, tem um tal de Frei Francisco de Monte Alvene, né, que escreveu um compêndio de filosofia, né, que seria um inimigo da escolástica, então ele já estava contra os padres, né? Desde lá, daí tem o Manuel Maria de Moraes e Vale, que escreveu também um compêndio de filosofia. O outro filósofo brasileiro ali antes desse Farias Brito é Domingos José Gonçalves Magalhães. Né? Esse já é idealista e ontologista. Então ele falava do ser, do ente, da substância, aquelas coisas eternas. Né? Tipo quando a gente viu em Platão, né? Lembra aquele mundo perfeito? Patrício Muniz tem uma teoria da afirmação pura, né, que esse autor até meio desvaloriza ele, mas eu não li, então não posso falar, né, não adianta o autor desvalorizar aqui eu não ter lido a obra. Visconde do Rio Branco, né, ele tem uma teoria da Terra, né, que a Terra teria uma vida independente, a Terra seria, né, eu achei interessante essa Terra com uma situação independente, né. Gregório Liparon, aí um divulgador de Rosmini, daí tem uma filosofia italiana ali, né, nacionalista, coloca Roma, por exemplo, com o Império, Itália seria a continuação desse Império, né? Daí vem o nacionalismo italiano, vem certos racismos também dessas filosofias, porém ele mistura, ele conjuga, né, o ciência com a religião, então a religião ela evolui também, né? Evolui com a ciência, então dá uma mistura, né? Não seria contra a ciência, né? Aí do Brasil nós temos aí Tobias Barreto, né, o evolucionista, né, e já com essa influência Spencer, Haeckel, esses autores aí, Silvio Romero também. Silvio Romero descreveu uma história da filosofia interessante. Outro autor que a gente já falou foi o Farias Brito não, tem vários autores aí, né, mas Tobias Barreto já tinha falado então. Farias Brito, então, ele é contra Kant, né, contra Kant, contra o positivismo de Comte, né, aquele positivismo que ciência. Kant é aquele conhecimento puro, lembra? Razão pura, aquela coisa que meio que coloca Deus e a religião no racional, só na razão. E contra Spencer, que deu o evolucionismo, né? E contra ainda William James, que é do pragmatismo, da prática, da psicologia, né? Então a realidade para Farias Brito seria o espírito, né? E a finalidade do mundo seria o conhecimento, que é bonito, né? E o fim também moral, né? Muita da filosofia tinha uma finalidade moral. Ele foi influenciado por Spinoza, né, e por Schopenhauer, esse Farias Brito. Né, essa é uma crítica aqui do autor que eu li também, né, porque daí ele não acreditaria bem em Deus, ele acreditaria mais no mundo, no espírito, nas coisas, né, não ia muito para o além. Então é interessante, mas é só para saber, né, pessoal, que existia uma filosofia brasileira. Depois tem o neotomismo, né, esses padres continuam ali, Leonel Franca, o seu Amoroso Lima, um tal de Penido também, então vários autores, até hoje a gente vê aí essa influência nos padres,
seminários, escolas de filosofia, muitas vezes misturados com teologia. Lembra da filosofia medieval? Muito daquele estilo, né? Misturado com teologia, né? Então, e hoje a gente vê marxismo, né? Até essa moda de comunismo, de Olavo de Carvalho critica tudo isso, né? Essas universidades brasileiras estão tomadas pelo comunismo, né? É por causa dessa ocorrente mesmo de pensamento, né? Cada moda, cada época tem sua moda, né? Então, daqui a pouco estamos aí no conservadorismo de volta, né? Agora a moda é conservadorismo. Né, dos conservadores teve o liberalismo, teve escolas que no Brasil não eram bem liberais, né, mas a gente pegou a moda dos outros países e achou que a gente era liberal, né? Então nunca teve isso. E atual, daí a gente vê Pondé, Karnal, Cortella, que eu já falei, né? Até num texto, tá? Esse é um texto do jornal essa semana, no jornal Liberdade aí, e no Tribuna também, sobre filosofia brasileira. Acabei escrevendo um texto até, não só sobre isso, né? Tem 3 assuntos, mas um assunto dos 3 era filosofia no Brasil. E atualmente daí tem Fide Asteres, tem o meu amigo lá, o Minikoski, tem vários filósofos aí, né? Atuais aí, melhores até do que esses que aparecem na televisão e muitas vezes escondidos, né? Então, a gente sabe de vários, né? Alguns da teologia da libertação também são bons, apesar de ser esquerda. Tem vários. No marxismo ainda continuam também, né? Muitos filósofos bons, muitos atuantes, muitos escritores no Brasil. Né? Sabe de mulheres, né? Tiburi, né? A própria ali do livro, né? Aquela famosa do livro que eu sempre esqueço ali, Marilena Chauí, tudo isso é filosofia, né, pessoal? Então esse pessoal está sempre produzindo, trabalhando, né? E atualizando, muito atual também. Né? Hoje a gente vê que o pensamento tem influências da sociologia, também a gente vê em vários autores aí, né? Tite, né? E vários autores atuais aí do mundo. Mas no Brasil tem essa influência internacional, ainda tem, né? Mas a gente produz coisas independentes sim, e muito originais. Né? Não dá pra dizer que a filosofia brasileira seja só uma cópia da europeia, né, pessoal? Mas dá de entender nesses livros. Né, nesse daqui, outros livros, quando fala de filosofia brasileira, existe um grande desvalor. Como tudo que vem do Brasil, né? Mas não deveríamos pensar assim. Né? Nós temos nosso pensamento sim, tem coisas que só funcionam no Brasil. Né? A gente sabe como é que funciona o nosso país, então como funciona a nossa mentalidade, principalmente diversidades e coisas que o Brasil entende, né? Outros países parece que não conseguem entender a diversidade. Eles vivem na guerra, na briga, na discriminação, né? E o pior é que a gente pegou isso agora com essa dualidade política, né? Desses últimos tempos. Tomara que superamos e o pensamento filosófico vai crescendo, continua, né? Hoje, entre aspas, aí temos Cortella, Karnal, Olavo de Carvalho e Pondé, mas tem muito mais que isso, né, pessoal? Tem muito mais pensadores e eu mesmo aí posso me incluir no meio. A gente escreve livros e não vejo porquê. A gente tem a humildade, mas também produz filosofia, né? Então, vocês todos que escrevem também, né? Por que não? Porque a gente não pode fazer filosofia brasileira. Ou no Brasil, né, pessoal? E original, a gente está copiando sempre o europeu? Não, né? A gente tem nossa produção também. Tá bom? Até a próxima aula. Reflitam sobre tudo isso. Até mais.